O Vendedor de Histórias, de Jostein Gaarder. Parte 2. Passei a apanhar menos depois que começamos a receber deveres de casa. Era porque eu ajudava os outros alunos em suas tarefas. Nunca me sentei para fazer a lição de casa junto com eles. Teria sido maçante demais e eu tinha medo de fazer amigos. Mas cada vez mais era comum eu fazer a minha própria lição de casa primeiro e depois fazer a mesma coisa por mais uma ou duas vezes. Eram essas respostas extras que eu podia dar de presente ou vender para algum aluno da classe por uma barra de chocolate ou um sorvete. Como sempre ocorria, podíamos escolher entre 3 ou 4 temas de redação. Quando, por exemplo, eu escrevia uma história chamada Quase uma Aventura, sentia impulso de escrever também uma outra chamada Quando as Luzes se Apagaram. Mas não era permitido entregar 2 histórias, então eu dava uma delas de presente para o Thor ou para o Ragnar. Ajudar Thor e o Ragnar com a lição de casa era uma boa ideia, pois assim eles não me bateriam. Não que fosse por gratidão, acho que eles ficavam com medo de que eu anunciasse à classe que tinha feito a lição de casa deles. Dizer isso me criaria problemas com o professor. Não era minha culpa se só nos permitiam entregar uma resposta a cada um. E eu não tinha entregado os trabalhos de Thor ou Ragnar. Eles tinham se apropriado das redações eles mesmos. Era óbvio. Nunca saí por aí angariando trabalhos extras desse tipo. Mas pouco a pouco os colegas de classe foram se aproximando de mim e perguntando se podiam comprar alguma ajuda. Diversas transações aconteceram desse jeito, e não eram sempre em troca de dinheiro ou chocolate, mas frequentemente por tipos diferentes de retribuição. Podiam não ser nada mais que umas palavras obscenas em uma aula de trabalhos manuais ou uma bola de neve na cadeira do professor. Lembro-me que esse tipo de ajuda com as tarefas de casa continuou até a idade em que uma tarefa podia ser barganhada com algum menino a preço de abrir o sutiã de uma menina. Apenas 1 ou 2 garotas da nossa classe tinham começado a usar sutiã, e não eram as mais bonitas. Embora favores assim permanecessem pendentes, o devedor corria perigo, pois eu poderia eventualmente me sentir obrigado a contar ao professor que tinha aceitado ajudar Oyvind ou Hans Olav com a lição de casa. Esse tipo de ajuda não estava restrito a lições de norueguês. Eu podia oferecer respostas escritas sobre geografia, educação religiosa, história e matemática. Tudo o que importava era que não fossem similares às minhas próprias respostas. Primeiro eu fazia minha própria lição de matemática, sem nenhum erro. Depois, não precisava de muito tempo para inserir uma determinada quantidade de erros nos resultados. Não seria nem um pouco plausível que Thor entregasse uma lição de casa totalmente isenta de erros. Thor ficava satisfeito com um C+. Portanto, eu tinha de preparar uma resposta C+. Se alguém mais quisesse uma resposta C+, teria de ser segundo os mesmos padrões, mas obviamente os erros não poderiam ser os mesmos. Não era assim tão inusitado que eu produzisse lições de casa D ou D+. Também havia mercado para esses padrões. Eu entendia muito bem porque Anne e Lisbeth pouco se importavam com deveres de casa, já que os resultados jamais produziam nada além de um D+, ou um C-. No entanto, nunca aceitei pagamento por respostas D. Tudo tem limite. Considerava o fato de fazer isso pagamento suficiente. Gostava especialmente de produzir respostas cheias de erros. Exigia mais engenhosidade que as respostas imaculadas. Exigia mais imaginação. Se eu estivesse realmente apertado de dinheiro, ou se, só para variar, minha mãe e meu pai estivessem se falando e nenhum deles quisesse me dar nada além do dinheirinho de sempre, eu ocasionalmente produzia um BA ou até mesmo um A. Acho que uma vez até consegui um A+ em geografia para a Eide, que era uma exímia dançarina da escola das danças de Eisfinn, e estava praticando como uma louca para um concurso de samba e tchá-tchá-tchá. Em tais ocasiões, eu frequentemente introduzia um pequeno erro da minha própria oferenda, visando assim um B+, para não eclipsar a outra resposta. Então o professor escrevia: "Com dificuldades de concentração, Peter?" ou qualquer coisa do gênero. Era muito divertido. Mesmo assim,
No começo dos anos 60, alguns professores tinham introduzido o que depois se tornou conhecido como diferenciação. Sustentar que uma resposta que merecia um B+, denotava dificuldade de concentração era um comentário diferenciado. Se tivesse sido o trabalho de Lisbeth, ele teria escrito: "Parabéns, Lisbeth, um dever de casa realmente consistente." O professor não sabia que eu tinha cometido erro no meu trabalho só para me divertir. Ele não se deu conta de que eu trapaceara só para conseguir uma nota pior. O desfecho foi que Heidi teve de ler o seu excepcional trabalho de geografia para a classe inteira. Ela não contava com isso, mas o professor foi irredutível e exigiu que ela subisse imediatamente e se sentasse à mesa dele. Ele desceu e sentou-se no lugar de Heidi, que era ao meu lado. Ela estava na terceira carteira, contando da frente, na fileira do meio, e Heidi à minha direita, só que agora era o professor quem estava lá. Heidi começou a ler. Ela estava entre os melhores na leitura em voz alta, mas agora lia tão baixinho que o professor teve de lhe pedir que falasse mais alto. Heidi ergueu a voz, mas depois de um momento ela fraquejou e foi preciso começar novamente. Ela relanceou para mim várias vezes, e eu respondi discretamente acenando com o meu indicador esquerdo. Quando ela acabou de ler, o professor começou a aplaudir, não por seu desempenho, mas pelo conteúdo do ensaio. Portanto, eu também aplaudi. Quando Heidi voltou para sua carteira, eu perguntei ao professor se também podia vê-la dançando tchá-tchá-tchá, mas ele disse, jocosamente, que isso teria de ficar para uma outra vez. Heidi olhou para mim prestes a fazer uma cara feia, mas não se atreveu. Talvez estivesse com medo de que eu pudesse, de repente, arrebatar-lhe a glória, contando à classe que eu tinha galantemente me oferecido para fazer a sua lição de casa enquanto ela ensaiava exaustivamente para um concurso de dança. Isso, sem dúvida, jamais poderia ter acontecido, pois Heidi tinha sido extremamente pontual em pagar o combinado. Eu já tinha recebido 2,5 coroas, mas parece que isso não pacificou o seu espírito. Ela não se dava conta de quão frequentemente eu ajudava os colegas de classe com seus deveres. Não era a primeira vez que eu ficava sentado ouvindo uma obra minha ser lida para a classe. E, longe de me importar, eu sentia prazer nisso. Eu era o bom samaritano, ajudava a classe inteira. Heidi estava na mesma turma que eu quando passamos para o 2º grau. E logo no primeiro ano já entramos em uma competição divertida. Laila Nippen, uma das professoras, ganharam um montão de dinheiro na loteria, que gastara comprando um Fiat 500 novinho em folha. Acho que fui eu quem sugeriu que alguns de nós meninos carregássemos o carrinho pelos portões da escola dentro e o depositássemos no meio do salão nobre. Heidi considerou aquilo uma grande ideia, mas achou que não teríamos coragem. Vi nisso uma grande oportunidade e sugeri que ela jurasse solenemente sair comigo em um passeio romântico pelo bosque se o Fiat de Laila estivesse no salão nobre ainda naquela semana. Caso contrário, eu faria suas tarefas de matemática durante um mês inteiro. Um par de dias depois, o carro estava no salão. Toda a operação levou apenas 10 minutos, durante o intervalo no qual sabíamos que haveria reunião de professores. Cometemos, inclusive, a temeridade de amarrar uma enorme fita azul clara em volta do carrinho vermelho, para que realmente parecesse um prêmio de loteria. A escola nunca descobriu quem tinha sido responsável por aquela brincadeirinha travessa, mas Heidi agora tinha o compromisso de honra de fazer um passeio pelo bosque comigo. Ela nem tentou fingir que não percebera o subtexto óbvio que havia na palavra romântico. Heidi não era boba. Sabia exatamente quanto eu podia ser ardiloso. E afinal, eu tinha ajudado a carregar um automóvel inteiro para dentro do salão só por causa dela. De qualquer modo, acho que ela gostava de mim. Encontramos uma cabana isolada e destrancada. Foi a primeira vez que vi uma garota nua. Não tínhamos mais do que 14 anos, mas ela era plenamente desenvolvida. Achei que era a coisa mais adorável em que eu já tinha tocado. Também costumava ajudar os professores de vez em quando. Alimentava-os constantemente com ideias divertidas para títulos de ensaios e deveres de casa.
Um par de vezes me ofereci para ajudar o professor a dar notas para os nossos deveres de matemática. Em outras ocasiões, podia pedir mais informações ou informações mais detalhadas sobre um assunto que o professor tinha abordado em classe. Se estávamos estudando os egípcios em uma aula de história, eu exortava o professor a contar à classe sobre a Pedra de Roseta. Sem essa pedra, os estudiosos nunca teriam decifrado os hieróglifos, expliquei, e portanto saberíamos muito pouco sobre como pensavam os antigos egípcios. Quando o professor nos contou a respeito de Copérnico, perguntei se ele poderia falar também sobre Kepler e Newton, pois é sabido que nem todas as hipóteses de Copérnico estavam corretas. Eu já era vastamente letrado quando eu tinha apenas 11 ou 12 anos. Tínhamos em casa 2 enciclopédias, a Aschenhaug e a Salmonsen, que juntas somavam 43 volumes. Conforme a motivação e o estado de espírito, eu tinha 3 modos diferentes de abordar uma enciclopédia. Podia procurar artigos sobre determinado assunto, frequentemente relacionado com algo em que vinha pensado havia algum tempo. Podia ficar sentado por horas a fio mergulhando a esmo na enciclopédia. Ou podia começar a estudar um volume de cabo a rabo, como o volume 12 da Aschenhaug, desde Kvan até Madeira, ou o volume 18 da Salmonsen, de Nordland, navio até Pacífico. Minha mãe tinha dúzias de outros livros interessantes nas estantes da sala. Eu nutria interesse especial por obras abrangentes, que cobriam todo o conhecimento sobre um assunto específico, como, por exemplo, o mundo da arte, o mundo da música, o corpo humano, a história da literatura mundial, de Francis Bull, e história da literatura norueguesa, de Bull, Push, Wisnes e Howen, e o dicionário etimológico das línguas norueguesa e dinamarquesa, de Falk e Thorpe. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe comprou a minha autobiografia, de Charlie Chaplin, que, a despeito da sua falta de objetividade, também se tornou uma espécie de enciclopédia. Minha mãe estava sempre ralhando comigo. Lembro-me de pôr os livros de volta na estante e um dia ela me proibiu de levar mais de 4 livros de uma vez só para o quarto. De qualquer modo, você não pode ler mais de um livro de cada vez, declarou. Ela parecia não se dar conta de que o importante era comparar o que os vários livros diziam a respeito de um determinado assunto. Acho que minha mãe não tinha um bom olho para fontes críticas. Depois que estudamos os profetas nas aulas de educação religiosa, pedi ao professor que abrisse a Bíblia em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu queria que ele explicasse à classe a diferença entre uma virgem e uma mulher jovem. Ele devia saber que a palavra hebraica traduzida ali como virgem certamente significava apenas mulher jovem, não é mesmo? Isso era algo que eu encontrara por acaso na enciclopédia Salmonsen. Porém, eu prossegui. Mateus e Lucas pareciam não ter estudado o texto hebraico subjacente com suficiente cuidado. Talvez tivessem se contentado com a tradução grega da Bíblia, a chamada Septuaginta, um nome que eu achava muito esquisito. Septuaginta era a palavra latina para 70, e a primeira tradução grega do Velho Testamento foi assim chamada porque tinha sido feita por 70 judeus eruditos, em 70 dias. Eu entrei em pormenores sobre tudo isso. Nem sempre o professor apreciava as minhas contribuições às aulas, muito embora eu tomasse muito cuidado para não corrigi-lo quando dizia coisas erradas. Quando me aventurei a atacar o dogma da Imaculada Conceição, referindo-me ao que eu considerava um erro de tradução na Septuaginta, ele se sentiu ainda mais constrangido, tanto pela doutrina da Igreja quanto pelos estatutos da escola. Tento ainda me fazer calar quando ressaltei algo tão inocente como o fato de que a vida pública de Jesus durou 3 anos segundo o Evangelho de João, mas somente 1 ano de acordo com os outros evangelistas. Quando estávamos estudando anatomia humana, eu disse ao professor que achava totalmente risível o uso de que ele fazia da palavra periquita para referir-se a uma certa parte do corpo, pelo menos no conceito de reprodução. Disse a ele que o termo periquita tinha caído completamente em desuso.
especialmente em questões de sexualidade. Que termo você acha que eu deveria usar? Perguntou ele. O professor era um sujeito simpático, um homem de compleição vigorosa e com quase 2 metros de altura, mas agora estava completamente perdido. Não tenho nem ideia, respondi. O senhor simplesmente terá de encontrar alguma outra coisa, mas tente evitar palavras em latim, disse eu, à guisa de tirada final. Nunca dei conselhos ao professor durante a aula. Meu objetivo não era demonstrar ser mais esperto que os colegas, nem mesmo mais esperto que o professor. Eu sempre no pátio ou na entrada ou saída da classe que eu oferecia as minhas sugestões amigáveis. Não fazia isso para impressionar o professor, nem para fingir uma preocupação com o trabalho escolar maior do que era realmente o caso. O oposto estava mais perto da verdade. Às vezes eu fingia estar menos interessado do que eu estava, o que era muito divertido. Mas então eu fazia isso por pura benevolência? Não, isso também não era verdade. Eu fornecia regularmente alguns bons conselhos ao professor porque achava fascinante observar a sua reação. Gostava de observar a atuação das pessoas. Gostava de vê-las se mostrando. Todos os sábados eu ouvia A Hora da Criança e não estava sozinho. Todas as crianças da Noruega ouviam A Hora da Criança. Depois de adulto, vi uma estatística oficial que dizia que no período entre 1950 e 1960, 98% das crianças norueguesas ouviam A Hora da Criança. Deve ter sido uma estimativa bastante conservadora. Vivíamos naquilo que os cientistas sociais chamam de uma cultura homogênea. Todas as pessoas que tinham um mínimo de respeito próprio ouviam A Estrada para Agra, Carlson no Telhado e O Pequeno Lord Fauntleroy. Todo mundo lia os livros dos gêmeos Bobbsey e Nancy Drew e dos famosos 5. Fomos criados com Torbjörn Egner e Alf Preussen. Também compartilhávamos as longas previsões de tempo do Departamento de Meteorologia, as áridas cotações da Bolsa de Valores, as noites de sábado do grande estúdio em Marienlyst, com favoritos da família, aquele mix hoje datado chamado Música e Boa Viagem, de Dickens. Todo norueguês da minha idade compartilha a mesma base cultural. Éramos uma só e grande família. A Hora da Criança era acompanhada por uma barra de chocolate de 50 ore, ou centavos de coroa, uma garrafinha de refrigerante de laranja e um pacote de biscoitos de letrinhas, ou mesmo uma caixinha de passas ou um saquinho de amendoins. Nas raras ocasiões em que tínhamos passas e também amendoins, misturávamos os dois. As guloseimas de sábado eram tão padronizadas quanto o café da manhã na escola. Para o café da manhã da escola, as autoridades em educação forneciam leite, pão tostado com queijo e pão com patê de fígado, pasta de peixe e geleia. Era durante esse café da manhã que eu às vezes sondava, tentando descobrir o que os outros tinham recebido para a Hora da Criança. Parecia que todos tinham recebido exatamente a mesma coisa que eu. Achei sinistro descobrir o andamento de uma conspiração invisível dos pais. Isso foi antes de eu perceber quanto uma cultura homogênea podia estar profundamente arraigada. Às vezes ganhávamos uma coroa para ir à doceria e escolher nossas próprias guloseimas de sábado. Isso, é claro, era muito melhor do que o sortimento usual de amendoins, passas e biscoitos de letrinhas. Com uma coroa, podíamos comprar 10 mini barras de chocolate, mas com 10 ore era possível conseguir um Jelly Baby, ou 2 balas salgadas, ou um pedaço de goma de mascar, ou 4 chocolates de 5 ore e 4 balas de frutas. Ou então você podia comprar uma barra de chocolate de 25 ore, um picolé de limão de 25 ore, ou, por exemplo, 2 mini barras de chocolates, 2 Jelly Babies e um pedaço de goma de mascar. Eu era bom em fazer o meu dinheiro render. Às vezes também surrupiava alguns trocados do bolso do casaco da minha mãe enquanto ela se aprontava no banheiro, ou tirava um cochilo depois do jantar, ou quando estava ouvindo La Bohème no final da tarde.
Pegar 1 ou 2 moedas não me deixava com dor na consciência, pois eu só fazia isso depois de ter ficado sem usar o telefone por vários dias. 4 telefonemas custavam 1 coroa, e eu já era uma pessoinha muito prática. Porém, em respeito à minha mãe, eu tinha o cuidado de evitar o tilintar de chaves ou moedas enquanto enfiava a mão no bolso do casaco dela. O homem metro muitas vezes ficava me observando, mas não contava nada. 1 coroa ou 50 horas a mais facilitavam muito a minha seleção dos doces de sábado. Nem todo mundo possuía um rádio de última geração, mas minha mãe e eu tínhamos. Havíamos acabado de trocar uma velha radionete por um Tandberg Temp 3 novo em folha. O aparelho ficava em cima de uma estante de teca na sala de estar e 2 pinos o conectavam a 2 caixas de som. A prateleira abaixo do rádio e do toca-discos continha todos os discos da minha mãe. Um número impressionante de velhos 78 rotações, mas também uma adorável coleção de LPs compactos e modernos. Depois de comprar meu sortimento de doces para a hora da criança, eu me encarrapitava no puff persa bem ao lado de uma das caixas de som e espalhava os doces em uma longa fileira sobre o rádio. Se eu tivesse mais doces do que os meus recursos oficiais permitiam, formavam uma fileira secreta de chocolates e jelly babies. Também na prateleira dos discos, logo abaixo. Em tais circunstâncias, eu sempre consumia a fileira inferior primeiro. Os adultos também compravam guloseimas para acompanhar o seu café de sábado. Eu tinha feito investigações detalhadas sobre isso durante os cafés da manhã na escola, e a impressão que tive concordava de modo quase assustador com o que observara em minha própria casa. Os adultos comiam grandes frutas cristalizadas de 25 horas, pequenos bombons de licor, gomos de laranja de chocolate ou tabletes de chocolate escuro. Se chegassem visitas pela manhã, ganhavam chá e pãezinhos frescos com maionese de legumes, ou se fosse alguma ocasião especial, compravam baguetes francesas e faziam grandes sanduíches abertos de rosbife, saladas de camarão, presunto e patê de fígado. Minha mãe pensava que eu ouvia a hora da criança porque achava divertido. Não percebia que eu me sentava lá e ficava envolvido em meus próprios pensamentos. Não percebia que eu me sentava no puff e ficava imaginando quanto a hora da criança podia ser vastamente melhorada. Já que o rádio demandava a atenção de todas as crianças norueguesas durante 1 hora inteira, todas as semanas, eu achava que o programa deveria ser impecável. Juntei uma quantidade enorme de boas ideias para o programa. Desde concursos para os ouvintes, piadas e histórias de fantasmas, até esquetes, histórias de bichos, histórias da vida real, contos de fadas e radioteatro. Tudo escrito por mim mesmo. Eu cronometrava cada quadro e sempre me mantinha dentro dos 60 minutos. Era instrutivo. Muita coisa podia ser encaixada em 60 minutos. Requeria apenas um mínimo de senso crítico. É algo que sempre possuí. Mas infelizmente não se pode dizer o mesmo de Laurentius Johnson. Até mesmo um homem da estatura de Alf Preussen devia se perguntar quantas vezes queremos ouvi-lo dizer que guardou uma moeda de 2 or no cofre do porquinho. O Walt Disney tinha senso crítico. Ele era divino. Ele criara o seu próprio universo. De fato, o Walt Disney e eu tínhamos muitas coisas em comum. Pouco antes de criar a sua Disneylândia, ele também se inspirara nos jardins de Tivoli de Copenhague. Produzi diversas histórias excelentes do Pato Donald com a intenção de enviá-las ao Walt Disney, mas nunca cheguei a fazê-lo. Também não enviei as minhas sugestões à companhia radiofônica norueguesa. Se tivesse mandado, eles certamente as teriam aproveitado. Mas eu não queria ficar ouvindo a hora da criança inteira elaborada na minha cabeça. Portanto, guardei as minhas brilhantes ideias para mim mesmo. Nem todo mundo é assim tão razoável, como bem exemplifica o advento da televisão. Quando a televisão norueguesa fez a sua primeira transmissão oficial, em 1960, eu estava na casa de um vizinho e pude ouvir o discurso inaugural do primeiro-ministro.
Ele disse que era compreensível que muitas pessoas temessem que a televisão se transformasse em uma intromissão perturbadora na vida infantil e familiar. Estavam preocupadas, disse ele, com a possibilidade de a televisão afetar negativamente os deveres de casa das crianças e suas atividades ao ar livre. O desenvolvimento da televisão provavelmente será similar ao do rádio, declarou o primeiro-ministro. Quando uma coisa é nova, é natural que as pessoas queiram desfrutá-la ao máximo. Mas Einar Gerhardsen achava que isso acabaria se corrigindo. Pouco a pouco, aprenderíamos a ser seletivos. Precisamos aperfeiçoar nossa capacidade de selecionar coisas que tenham um valor especial, disse ele. Precisamos aprender a desligar os programas que não nos interessam. Somente assim a televisão se tornará realmente útil e agradável. Gerhardsen esperava que a televisão se tornasse mais uma ferramenta para o ensino e a educação em geral, e um canal a mais para disseminar o conhecimento. Ele esperava que a televisão fosse a chave para novos valores do coração e da mente, e enfatizou que deveria haver controles estritos de qualidade da programação para crianças e jovens. Einar Gerhardsen era um otimista inveterado. Também era um bom homem, que afortunadamente não viveu o suficiente para ver quanto a televisão degenerara. Se ele fosse vivo, poderia saltar de canal em canal pela rica flora de telenovelas e documentários indiscretos nessa multidão de canais existentes. Teria testemunhado como as empresas televisivas competem apaixonadamente por qualidade, especialmente no que diz respeito aos programas assistidos por crianças e jovens. Teria visto quanto nos tornamos espertos em selecionar só aquilo que tem um valor especial. Na verdade, eu é que me convidara para a casa do vizinho que tinha comprado um aparelho de televisão. Não tinha vergonha de me convidar, afinal eu tinha 8 anos. As férias de verão tinham recém acabado e eu estava agora no 2º ano. O novo meio de comunicação era algo que eu tinha de me envolver desde o começo. Esse vizinho não tinha filhos, o que era uma coisa boa, e também não creio que tivesse uma esposa. Pelo menos nunca o tinha visto com uma mulher. Mas tinha um grande cão labrador, chamado Valdemar. Tratei de chegar lá suficientemente cedo para brincar um pouco com Valdemar antes de começar a primeira transmissão oficial da televisão. Meu vizinho gostou disso. Perguntei se ele achava que os cachorros eram capazes de pensar e ele estava quase certo de que sim. Explicou que pelos olhos de Valdemar sabia se ele estava sonhando ou apenas adormecido. Conseguia ver isso também pelo seu rabo. Nesse caso, ele sonha só com ossos ou biscoitos de cachorro, interpus. E talvez cadelas também, mas não creio que um cachorro possa sonhar com uma peça de teatro inteira. Os cachorros não podem falar, observei. Portanto, não creio que tenham sonhos muito estranhos. Meu vizinho acreditava que Valdemar era capaz de sinalizar claramente quando estava com fome ou com vontade de fazer cocô. E não era difícil ver quando estava contente, triste ou assustado. Mas ele não é capaz de contar histórias de fadas, insisti. Não há imaginação suficiente em sua cabeça para transbordar, e é por isso que ele também não pode chorar. Nesse ponto, meu vizinho concordou comigo. Disse que precisava levá-lo para passear para que não fizesse pipi no chão da sala, mas felizmente não tinha de se preocupar com a possibilidade de Valdemar, de repente, construir um teatro de bonecos com as almofadas do sofá ou começar a desenhar figuras do Pato Donald pelas paredes. Os cães não são tão comunicativos quanto nós, disse ele, e talvez seja isso que você quer dizer. E era exatamente isso que eu queria dizer. Eu falei, apesar disso, eles devem ser igualmente felizes. Não conseguimos conversar mais porque chegara a vez de Einar Gerhardsen. Meu vizinho e eu compartilhamos um momento de comoção nacional. Valdemar saiu silenciosamente e foi para a casinha fazer algo muito diferente. O novo meio de comunicação logo se transformou em um enorme desafio.
Em menos de um ano, consegui persuadir minha mãe a comprar um aparelho de televisão. E logo eu estava fervilhando de ideias para programas. Não enviei nenhuma delas, mas constantemente telefonava para a emissora dizendo a eles o que eu pensava. Uma das ideias que inventei para um programa foi colocar 10 pessoas dentro de uma casa vazia. Elas teriam de ficar isoladas do mundo exterior, sem permissão para sair até que criassem algo totalmente novo. Poderia ser, por exemplo, uma nova e melhor declaração dos direitos humanos ou o conto de fadas mais lindo do mundo, uma montagem da peça mais engraçada do mundo. Os participantes deveriam ter tempo à vontade. Acho que estimei uns 100 dias. É um longo tempo mais que suficiente. E quando há 10 pessoas para preencher os 100 dias, trata-se na verdade de 1000 dias, quase 3 anos. Com vontade, 10 pessoas podem fazer um bocado em 100 dias. Um pré-requisito era que os participantes aprendessem a trabalhar em equipe. Cada vez que tivessem algo importante para anunciar à humanidade, telefonariam para a sede da emissora e um daqueles apresentadores bem conhecidos iria até a casa de uma equipe de filmagem para ouvir o que eles estavam sugerindo de tão importante para a humanidade. Na época, não era normal usar 20 ou 30 câmeras diferentes para fazer um programa de entretenimento. Nem na emissora inteira existiam tantas câmeras assim. Isso foi antes de os noruegueses descobrirem petróleo no Mar do Norte. Também é de esperar que uma pessoa tenha algo a dizer antes de aparecer na frente de uma câmera de televisão. Nem todo mundo fazia isso, mas pelo menos era visto como algo desejável. Já naquele tempo, havia programas que mostravam encontros sem sentido entre pessoas ou coisas como viagens anuais de formatura a Copenhague. Mas seria impensável filmar um encontro ou uma viagem de formatura que durasse 100 dias. Era uma época diferente, uma cultura diferente e talvez até algo tão remoto como uma civilização diferente. Não digo isso em defesa própria, mas a cultura televisiva de hoje estava além dos limites da minha imaginação. Em pouco tempo, eu já tinha um caderno cheio de boas sugestões para programas. Mas a ideia de que seria possível estabelecer novos recordes de audiência produzindo uma série com centenas de horas sobre uma turma de garotas dando risadinhas idiotas o tempo todo e jovens mãos bobas superava as minhas fantasias mais delirantes. Também é improvável que César ou Napoleão tivessem imaginação suficiente para maquinar armas atômicas e bombas de ogivas. Há certas ideias que talvez seja mais sensato deixar para o futuro. Não existe mérito em usar todas as ideias brilhantes de uma vez só. Sentia-me muito só nos anos da minha adolescência. Quanto mais velho, mais sozinho ficava. Mas eu adorava isso. Gostava de ficar sentado sozinho, pensando. Pouco a pouco, à medida que eu crescia, fui me concentrando cada vez mais em elaborar diversos enredos para livros, filmes e teatro. Como um legado da minha infância e juventude, tinha anotações para centenas de histórias. Eram rascunhos toscos para tudo, desde contos de fadas, novelas e contos, até roteiros de teatro e cinema. Nunca fiz nenhuma tentativa de concretizá-los. Acho que a ideia jamais me ocorreu. Como eu poderia escolher que romance deveria começar a escrever quando havia toda uma pilha de narrativas para selecionar? Eu seria incapaz de escrever um romance. Sempre fui impaciente demais para isso. Enquanto pensava e tomava notas, minha inspiração era tão intensa que a própria sequência de pensamentos era constantemente interrompida por novas ideias, muito melhores que aquelas com as quais eu já começara a trabalhar. Os romancistas têm um talento especial para ficar mourejando em cima da mesma história durante longos períodos, muitas vezes por vários anos. Para mim, isso é estar inativo demais, distraído demais, preocupado demais. Mesmo que eu dominasse a inércia mental para escrever um romance, não teria me dado ao trabalho de fazê-lo.
teria faltado a motivação para escrever o livro depois de a ideia ter nascido e assumido seu lugar no caderno ou no fichário. O mais importante para mim era reunir e classificar o maior número possível de ideias, ou daquilo que depois chamei de temas e sinopses. Talvez eu possa ser comparado a um caçador que tem prazer em perseguir animais raros, mas não deseja participar do esquartejamento e cozimento para em seguida comer a carne. Poderia até ser vegetariano. Não existe contradição em ser aficionado por caça e vegetariano ao mesmo tempo. Por questões dietéticas, por exemplo. Do mesmo modo, há muita gente que pesca por esporte, sem gostar de peixe. Mesmo assim, passa horas lançando suas linhas e, se acaso pegar um grande peixe, imediatamente o dá de presente para algum amigo ou alguém que esteja de passagem por acaso. Os praticantes da pesca esportiva vão ainda mais longe. Eles jogam a linha e recolhem o peixe apenas para devolvê-lo à água momentos depois. Por Deus, você não fica lá em pé pescando o dia inteiro só para economizar um pouco nas despesas domésticas. Todo o sentido dessa pescaria, pesca solta, está no fato de que o elemento de consumo ou utilidade está totalmente ausente. A pessoa pesca porque é relaxante. Pescar é um esporte elegante, uma nobre arte. Essa analogia me lembra Ernst Jünger, que escreveu em um dos seus diários de guerra que não se deve lamentar um pensamento que escapuliu. É como um peixe que escapa do anzol e sai navegando de volta às profundezas, apenas para retornar um dia ainda maior. Se por outro lado a pessoa pega o peixe, destripa e o enfia em um balde plástico, qualquer desenvolvimento futuro do peixe fica claramente prejudicado. Precisamente, a mesma coisa pode ser dita da ideia por trás de um romance depois que ele foi escrito e a ideia transformada em um aspic mais ou menos bem-sucedido. Talvez o mundo da cultura seja caracterizado por pesca de mais e soltura de menos. Existe mais uma razão por que eu nunca quis escrever um romance, ou começar a escrever, como as pessoas dizem muitas vezes. Eu considerava afetado demais. Desde menino, sempre tive medo de parecer afetado, como meu pai quando começou a expressar sentimentos melosos dentro daquele túnel do amor. Se havia uma coisa que eu odiava quando criança, era ganhar tapinhas na cabeça ou afagos no queixo. Achava aquilo antinatural e não sabia como reagir. Isso não quer dizer que eu considerava a afetação uma característica ruim, nem um pouco. Adoro pessoas afetadas, elas sempre me divertiram imensamente. Os vaidosos só são eclipsados em minha estima pelos posseus puros ou aqueles que estão apaixonados por si próprios. É ainda mais divertido observar essas pessoas do que as que são apenas moderadamente egocêntricas. Sempre fui capaz de distinguir as personalidades mais infladas em um salão lotado. É fácil observá-las. Não é difícil reparar no pavão depois que ele abre a cauda. Acho mais divertido falar com os ligeiramente presunçosos que conversar com pessoas cujos egos inflados são parcial ou totalmente ocultados por um cultivado interesse pelos outros. Os vaidosos sempre fazem o melhor que podem para ser tão engraçados e interessantes quanto possível. Eles não são preguiçosos e normalmente ultrapassam todos os limites para isso. Infelizmente, eu mesmo sou congenitamente destituído de vaidade. Deve ser maçante para as pessoas que me cercam, mas é algo com que tive de aprender a conviver. Nunca me permiti ultrapassar todos os limites. Essa é, sem dúvida, uma atitude mesquinha perante a vida, reconheço, mas jamais me permiti mudar de atitude por causa dos outros. Não nego que seja esperto, mas não suportaria que alguém me dissesse isso. Eu nunca teria conseguido fazer algo tão pretensioso como escrever, publicar e apresentar algum romance ou coletânea de contos para depois subir em um pedestal e receber aplausos. E mais uma coisa, escrever romances tornou-se um lugar comum.
Só os ingênuos escrevem romances. Um dia, escrever romances será tão comum quanto outrora era lê-los. Assistir às luzes da ribalta com a minha mãe realmente deixou clara para mim a brevidade da vida. Eu me dei conta de que em pouco tempo eu morreria e deixaria tudo para trás. Diferentemente das pessoas vaidosas, eu tinha a capacidade de pensar esse pensamento até o fim. Não tinha dificuldade em imaginar teatros e cinemas lotados muito tempo depois de eu ter me partido. Nem todos conseguem fazer isso. Muitos ficam tão intoxicados com impressões sensuais que são incapazes de perceber que existe um mundo lá fora e, portanto, também são incapazes de compreender o inverso. Eles não entendem que um dia o mundo vai acabar. Para nós, no entanto, basta que falhem algumas pulsações para que estejamos divorciados da humanidade para sempre. Nunca tentei enfeitar o que sou, me exibindo aos outros ou posando na frente do espelho. Só estou neste planeta para uma breve visita. Em grande parte, é por causa disso que sempre achei reconfortante conversar com pessoas vaidosas. Falar com crianças pequenas ou assistir a uma comédia de Holberg ou Molière pode ter um efeito especialmente purificador sobre a mente. De modo similar, conhecer os presunçosos foi uma bênção. São tão inocentes quanto as criancinhas, e é exatamente essa confiança que me peguei invejando. Vivem como se alguma coisa pudesse ser conquistada, como se alguma coisa estivesse à disposição de qualquer um. Mas nós somos pó, portanto não há sentido em fazer tanto barulho. Ou, como diz Mefistófeles quando Fausto morre, de que serve a perpétua obra criada, se logo algo a arremessa para o nada? Minha mãe morreu pouco antes de o Natal de 1970, quando eu cursava o último ano do colegial. Sua doença apareceu muito subitamente. Ela ficou doente durante um curto período, um mês em casa com atendimento ambulatorial, depois algumas semanas no hospital. Meu pai e ela estavam completamente reconciliados desde as semanas que antecederam sua morte, desde antes de ela dar entrada no hospital. Meu pai me disse que tinha arruinado a vida da minha mãe e ela disse exatamente a mesma coisa em relação a ele, que tinha arruinado a vida dele. E assim, eles continuaram com suas lamentações e censuras até o fim. A novidade era que eles não mais culpavam um ao outro, agora só culpavam a si próprios. Foi um belo funeral. Meu pai fez um longo discurso sobre a pessoa maravilhosa que tinha sido minha mãe. Falou sobre o que chamou de a grande queda da graça em suas vidas. Em dias recentes, eles tinham conseguido encontrar o caminho de volta um para o outro. Tinham se perdoado mutuamente por seus pontos fracos, disse ele, e foi assim que conseguiram cumprir o juramento outrora feito perante o sacerdote. Tinham tido dias melhores e dias piores, mas também conseguiram amar um ao outro até que a morte os separou. Não houve nenhum pingo de dissimulação no discurso fúnebre do meu pai. Ele realmente amou minha mãe nas semanas anteriores à morte dela. A mim, aquilo pareceu um tanto tarde demais. E achei que ele podia ter ficado afastado durante aquelas poucas semanas que restavam a ela. Talvez ele a tenha amado ainda mais nos dias imediatamente posteriores à sua morte. Ele não fez aquilo só para chamar a atenção. A ideia era que eu também deveria dizer algumas palavras junto ao caixão, mas não pude. Estava realmente de coração partido. Acho que chorei por ela mais do que o meu pai, e foi por isso que não consegui dizer nada. Não era o momento apropriado para frases de efeito. Se eu não tivesse me importado muito com a morte da minha mãe, certamente poderia ter feito um comovente discurso. Não percebi de imediato que tinha ficado tão profundamente afetado. Simplesmente me levantei do banco e fui até o caixão levando uma coroa de miosotes. Inclinei a cabeça para o meu pai e o padre, e tanto um quanto o outro inclinaram a cabeça em resposta. Enquanto voltava ao meu lugar,
Vi o homenzinho de chapéu de feltro verde andando de um lado para o outro na passagem, fustigando o ar com a sua delgada bengala. Ele estava irado. Eu tinha mais de 18 anos e meu pai achou que eu devia continuar morando no apartamento, apesar da morte da minha mãe. Por algum tempo, ainda continuamos a nos ver uma vez por semana. No começo da primavera seguinte, decidimos que uma vez por mês seria o suficiente. Tínhamos superado a fase dos concursos de patinação e saltos de esqui e tudo aquilo. Não haveria mais passeios pelo túnel do amor. Papai viveu até mais de 80 anos. Nas semanas que se seguiram à morte da minha mãe, lembro que eu pensava: mamãe não pode mais cuidar de mim. Quem vai cuidar de mim agora? Capítulo Maria. Não esqueci minha mãe. Ela jamais seria esquecida. Mas gostei de ter o apartamento só para mim. Poucas pessoas da minha idade eram donas do próprio apartamento. Durante algum tempo, fiquei sem ninguém que me acompanhasse ao teatro ou cinema. E isso era algo que fazia falta. Mas logo comecei a convidar garotas para sair. Não era tímido para isso, não tinha problemas em abordar uma garota estranha no pátio da escola e convidá-la para um filme ou um teatro. Às vezes eu conhecia garotas no ônibus, nas lojas ou no centro da cidade. Achava melhor convidar uma estranha que abordar uma das garotas da minha classe. Convidar uma delas podia ser facilmente mal interpretado e, além disso, exigia uma certa dose de atenções adicionais. Apesar de não conhecer a garota que estava convidando para sair, sua aparência sempre me fornecia alguma pista de como ela era, e eu podia também arriscar um palpite sobre a sua idade. Era fácil conversar com garotas, e raro ser rejeitado. Elas riam, mas pelo modo como eu colocava a questão, não achavam estranho que eu as convidasse para sair, muito embora nunca tivéssemos nos falado antes. Eu as convidava de um jeito que lhes dava a sensação de estar sendo escolhidas. E estavam mesmo. Eu não convidava todas as garotas que via. Elas gostavam do fato de eu ser dono do meu próprio apartamento. Uma a uma, eu as trazia em casa para um queijo e vinho ou omeletes com cerveja. Às vezes elas passavam a noite, e só raramente eu saía com a mesma garota 2 vezes. Quando eu permitia que a mesma garota me visitasse várias vezes, isso gerava nela uma espécie de frustração por não ser convidada com mais frequência ainda. Ocasionalmente eram feitas exigências que eu não estava em posição de cumprir. E então eu tinha de explicar algumas coisas. Poderia até dispensar a explicação, mas eu tinha facilidade para me fazer entender. Nenhuma delas se ressentia por ser convidada para uma única peça, uma única noite fora, um único pernoite. Os problemas só começavam depois de 4 ou 5 encontros. Era um paradoxo. Normalmente, uma garota com quem eu passava a noite ficava satisfeita com o tanto de diversão que tivera. E também não saía correndo para tagarelar sobre aquilo. A maioria delas achava meio embaraçoso passar uma noite com um estranho. Mas assim que os encontros chegavam perto dos 2 dígitos, elas começavam a se queixar, a conversar com as amigas sobre o assunto e a tomar como certo que o número de dormidas chegaria a 3 ou 4 dígitos. Nunca joguei areia nos olhos das garotas. Nunca prometi uma ceia antes de termos ido ao cinema ou teatro. Nunca prometi uma cama antes de terminar de comer. E nunca alimentei expectativas de um segundo encontro. Eu podia ser generoso com os meus elogios, pois realmente apreciava esse tipo de companhia feminina. Mas jamais dei a impressão de que queria ou mesmo de que estava em posição de me comprometer por um período mais longo. A fim de evitar mal-entendidos, eu podia enfatizar, ao mesmo tempo que emprestava uma toalha, uma escova de dentes ou o velho penhoar da minha mãe, que embora fosse prazeroso receber alguém por uma noite, ela não deveria concluir daí nada além disso. Um agradável interlúdio. Se uma garota me agradava em especial, me agradava mais, talvez, que todas as outras garotas juntas,
Eu sentia que era meu dever sagrado deixar claro que não estava atrás de compromisso. Isso causava uma forte impressão, e nenhuma delas saía correndo para a porta. Parecia que a sinceridade apenas tornava o pernoite ainda mais excitante. Você, frequentemente, dá mais importância a coisas que não espera que se repitam do que aquelas que você acha que vão continuar ad infinitum. Era divertido receber a visita de uma série de garotas, porque cada uma delas estava interessada em coisas diferentes. Umas poucas iam até a estante de livros e tiravam algum que lhes interessava em particular. Uma garota chamada Irene sentou-se e ficou folheando O Mundo da Arte, e outra, chamada Randy, começou a ler em voz alta o livro de Carl Evan, sobre educação sexual. Eu tinha mergulhado nele quando era pequeno, mas agora o considerava um tanto datado. Uma das garotas sentou-se imediatamente ao piano verde e ofereceu uma vacilante execução de um dos noturnos de Chopin. Ela se chamava Raven, eu acho. Ao passo de Turin, improvisou melodias do musical Hair, arranhando alguns acordes básicos. Pelo menos 50% delas queriam pôr um disco para tocar assim que entravam na sala. Eu tinha Joan Baez, Janis Joplin, Simon e Garfunkel e Peter, Paul and Mary. Uma loira de olhos azuis insistiu para ouvirmos Carrions e Bectus. Também, mas ninguém ainda tinha demonstrado qualquer interesse em Tchaikovsky ou Puccini. A primeira vez que isso aconteceu foi quando, por mero acaso, encontrei-me novamente com Eide, em um dia qualquer no final de maio. Eide acabara de prestar os exames de música, e quando veio para casa, depois de assistirmos a primeira noite de um homem no cinema, ela imediatamente foi para o piano e tocou o concerto para piano número 2 em dó menor, de Rachmaninoff, inteiro. O concerto durou mais de meia hora. E por um breve momento, antes de ela avançar muito no adágio, convenci-me de que estava apaixonado por ela. Mas assim que ela começou o allegro final, percebi que tinha sido a música que me cativara, e não a pianista. Quando entramos no quarto, ela teve ataques de riso quando a lembrei do furto de um Fiat vermelho e do subsequente romance numa cabana. Agora éramos adultos, e não nos víamos desde os tempos da escola primária. Eide ficou em minha casa por 3 noites, mas quando se deu conta de que não éramos propriamente amantes, partiu no 4º dia e nunca mais tivemos contato. Não achei difícil entender o seu ponto de vista. Conhecíamos um ao outro desde crianças, e éramos quase íntimos demais para praticar joguinhos de adulto só pelo gosto de fazê-lo. Acredito que o homem metro se sentiu do mesmo modo que eu, pois estava especialmente rabugento durante os 3 dias em que Eide permaneceu no apartamento. Andava apressado pela sala e cozinha e sacudia a bengala de bambu bem diante dos olhos dela. Para mim, era um mistério ela não enxergá-lo. Muitas garotas queriam ir até a varanda. Minha mãe sempre cultivou belas flores nas janelas, e eu não tive coragem de abandoná-las naquela primeira primavera depois que ela morreu. Arranquei tudo o que restara do ano anterior nas jardineiras e as enchi de adubo até a borda. Depois plantei uma grande quantidade de bulbos. O resultado foi surpreendentemente bom. Naquela primavera, as jardineiras na varanda ficaram explodindo de lírios, açafrões e tulipas, como nunca acontecera antes. E muitas garotas demonstraram quanto estavam impressionadas com o meu jeito com plantas. Quando o tempo estava bom, nós às vezes nos sentávamos na varanda e ficávamos olhando ao longe, para além da cidade, com um copo de martini ou dubonnet nas mãos. Eu tinha de explicar como aconteceu de eu morar sozinho, e em consequência mostrava a algumas garotas o guarda-roupa de minha mãe. Às vezes deixava que levassem um vestido que lhes agradara ou um conjunto, um casaco. Elas precisavam experimentar para ver se servia, e cada ocasião era um pequeno desfile de modas. Então, só para me divertir, era capaz de fazer surgir num passe de mágica um par de luvas, um chale ou uma elegante bolsa de noite. Bem no momento em que estavam para partir.
Eu tinha uma predileção pela moça que herdou o casaco persa de pele de carneiro. Seu nome era Therese. As lágrimas rolaram dos seus olhos quando dobrei o velocino e enfiei em um grande saco de papel. Mas não acho que ela tenha ficado tão comovida por mera gratidão. Creio que ela viu o presente como parte de algum ritual de corte ou, de qualquer modo, alguma declaração de amor profundamente sentida, ressoando em tons e semitons e, portanto, mais uma vez, eu tinha de me explicar. Disse ao meu pai que tinha doado todas as roupas ao Exército da Salvação, e ele aceitou aquilo sem objeções. Talvez tenha se esquecido do casaco persa de pele de carneiro, mas foram as garotas que se serviram da maior parte do guarda-roupa, e algumas delas também foram prestativas, separando as coisas que precisavam ser simplesmente jogadas fora. 6 meses se passaram até que todas as roupas da minha mãe estivessem fora do apartamento. Ocasionalmente, alguém com quem eu passava a noite olhava para o outro lado quando nos cruzávamos na rua. Mas havia tantas garotas em Oslo naqueles dias que isso jamais chegou a causar algum problema de recrutamento. No início dos anos 1970, passar a noite com alguém não era uma grande coisa. Lembro-me de ter pensado que nascera na época certa. 20 anos antes, por exemplo, não teria sido tão divertido para um homem da minha idade ter o próprio apartamento. Eu já mantinha relações superficiais com muitas garotas na cidade, mesmo antes de terminar o colegial, mas nunca estivera apaixonado. Eu me sentia adulto demais para isso. Me sentia maduro demais para as garotas com quem eu me relacionava. Aí é que estava se desenvolvendo um certo dualismo. Eu certamente não me sentia adulto demais para o corpo delas. Mas uma mulher não é apenas um corpo. E é claro que um homem também não. Eu estava convencido de que um dia encontraria a mulher que poderia amar de corpo e alma. Talvez fosse essa a razão por que comecei a sair em longas caminhadas solitárias. Um dia a encontraria, e se ela fosse como eu, não haveria de ser em uma discoteca ou em algum grupo juvenil. Uma cabana de esqui seria bem mais provável. E, de fato, eu a encontrei em Julivalseter. Mas isso só aconteceu em meados de junho. No jardim de infância, eu gostava de ficar sentado em um canto, observando as crianças brincar. Agora, as crianças eram mais velhas, quase adultas. Não era tão emocionante observar jogos de crianças grandes, ou, no mínimo, não aquele jogo chamado celebração do fim dos exames escolares. Eu tinha predileção por atividades pré- e não pós-escolares. Por algumas semanas, foi difícil encontrar companhia para um teatro ou meninas para me visitar. Havia coisas demais acontecendo na cidade. Quase todos os dias eu saía em longas caminhadas para florestas que envolviam os subúrbios ao norte de Oslo. Pegava o trem para Finse, percorria também o platô em Hardanger, descia a Arlendisdalen a pé e pegava o trem para casa em Flan. Adorava viajar de trem. Gostava de ficar estudando as pessoas e achava imensamente prazeroso deixar o espírito devagar enquanto me movia através da paisagem. O tempo de escola acabara. Em poucas semanas eu teria o certificado para comprovar que tinha passado com distinção em todas as matérias, menos ginástica. Não havia mais nada para fazer, a não ser caminhadas e passeios de trem. Meu pai continuaria pagando a minha mesada exatamente até o dia 15 de setembro. Quando saía vagando sozinho por aí, eu sempre levava comigo um caderno e um lápis. Gostava especialmente de ficar remoendo coisas na cabeça enquanto andava. Eu pensava o tempo todo, mas achava mais fácil soltar as rédeas da imaginação quando estava em movimento e na natureza do que sentado numa poltrona em casa, no apartamento. Skiller comentou que quando um homem joga, ele é livre, pois então segue as suas próprias regras. Ele tem lá sua razão, mas a coisa poderia, com a mesma facilidade, ser virada ao contrário. É mais fácil jogar com os pensamentos e as ideias quando estou vagando pelo platô de Hardanger do que quando fico zanzando durante horas entre 4 paredes como um prisioneiro em alguma cidade dormitório. E havia mais uma coisa. O homem metro ficava no apartamento.
Ocasionalmente podia aparecer na cidade, mas era muito raro que aparecesse na floresta ou no platô de Hardanger. Meus pensamentos eram mais estimulantes e ousados quando eu estava caminhando, e novos temas e sinopses eram vertidos para dentro da minha cabeça. Em casa, eu tinha grandes catálogos e índices da minha coleção de tramas de contos, romances, peças e filmes. Eu tinha batido a máquina as minhas melhores ideias, antes de arquivar as páginas em um fichário. Depois de feita uma sinopse, dificilmente chegava a pegar nela de novo para dar uma olhada. A ideia de tirar do fichário algumas das minhas ideias ainda não me ocorrera. Produzir tramas meticulosamente trabalhadas era apenas um passatempo, pouco mais que uma fraqueza ou idiosincrasia. Assim como algumas pessoas colecionam moedas ou selos, eu colecionava os meus próprios pensamentos e ideias. Uma vez, uma das garotas folheou um dos fichários, tirou-o da estante da sala de trabalho e começou a ler em voz alta. Ela não foi convidada para passar a noite. Omeletes e cervejas foram o bastante. Daí em diante, passei a manter todos os fichários e índices seguramente trancados em 2 sólidos armários, embaixo das estantes da sala de estar. Enquanto caminhava pelo Arlendsdalen, uma ideia me veio à cabeça. Era completamente nova e ligada ao fato de que acabara de conhecer um jovem escritor 4 ou 5 anos mais velho que eu. Estávamos no Clube 7. Eu lhe oferecera uma garrafa de vinho e passamos a noite inteira conversando naquela meca da música pop de vanguarda. Apesar dos seus severos óculos de John Lennon, sua profusão de cabelos e barba e de um conjunto surrado de veludo cotelê, ele era bem imaturo, mas pelo menos não tanto quanto meus colegas que celebravam o fim dos exames. Saquei algumas anotações que tinha feito mais cedo naquele dia, 3 ou 4 páginas contendo um enredo detalhado de um romance. Deixei-o dar uma lida e ele ficou extremamente impressionado. Ergueu rapidamente os olhos para mim com uma expressão invejosa. Depois começou a tecer elogios desmensurados sobre o que eu havia lhe mostrado. Eu sabia que era uma ideia brilhante para um romance, mas não senti prazer em ser elogiado. Em todo caso, não por um escritor jovem e inexperiente como aquele. Não tinha sido para isso que eu mostrara as minhas anotações. Se você pagar o vinho, pode ficar com as anotações, eu disse. Seu queixo caiu. Afinal, você é um escritor, observei. Prometo jamais contar de onde você tirou a ideia, mas você vai ter que pagar o vinho e me dar 50 coroas. E assim, ele me restituiu o dinheiro que eu tinha investido no vinho com 100 coroas de lucro. No Clube 7, você tem de pagar por uma garrafa de vinho antes de ela ser aberta. Bem na hora em que estava contando o dinheiro, vi o homem-metro. Estava se pavoneando de um modo irritante entre as mesas de café e então, de repente, se voltou para a nossa mesa e sacudiu a bengala de bambu na minha direção. Hoje, aquele rapaz com óculos de John Lennon é um dos principais escritores do país e completou 50 anos não faz muito tempo. Eu ainda o encontraria em muitas outras ocasiões, e hoje em dia fico com 10% de tudo que ele ganha com seus livros. Mas só nós 2 sabemos disso. Em Arlendsdalen, fiquei um bom tempo parado na frente de uma grande cratera chamada Pequeno Inferno, e foi lá que me veio à cabeça pela primeira vez que, afinal, todas aquelas minhas ideias realmente poderiam me proporcionar um meio de subsistência. Eu estava de posse de uma mercadoria da qual certas pessoas não dispunham em abundância. Não era vaidoso e não tinha a menor vontade de ficar famoso, mas estava apertado de dinheiro e não tencionava procurar um trabalho de verão. Também não teria nada do que viver depois de 15 de setembro. Meu pai deixara claro como cristal que depois dessa data a torneira seria fechada. Porém, como ele disse, eu provavelmente iria continuar estudando. E todo estudante recebe um empréstimo estudantil. Meu pai não se deu conta do fato de que não me seria possível viver de uma coisa assim. Só as visitas femininas já bastariam para estourar qualquer verba que o Fundo de Crédito Educacional do Estado pudesse me adiantar. Além disso, se eu ficasse com pouco dinheiro, a minha liberdade de movimentos ficaria restringida.
Eu não gostava nem um pouco dessa ideia. A súbita inspiração roçou em mim de leve, no mesmo modo como todos os impulsos se assentavam na minha consciência. Se menciono isso aqui, é meramente porque quero demonstrar que posso me lembrar com exatidão do momento e lugar em que a ideia surgiu pela primeira vez. Eu estava parado em pé, olhando fixamente para baixo, para dentro do pequeno inferno. Lembro-me de ter pensado que era uma boa ideia. Era uma meta-ideia. Uma ideia que abarcou com firmeza todas as outras ideias que eu tivera, parecendo encaixá-las nos devidos lugares. Olhando para trás agora, me sinto tentado a considerar aquela excursão pelo Warlensdalen como meu pacto com o diabo. Enquanto andava pelos campos, muitas vezes eu ficava pensando em todos os anos que se passaram. Alguma coisa tinha acabado, e algo novo estava para começar. Eu tinha de encontrar um lugar respeitável, porém anônimo na sociedade. Às vezes eu era incapaz de distinguir entre lembrança da realidade e lembrança da fantasia. Isso era resultado do meu talento especial para conservar lembranças nítidas no meu mundo imaginário, ao mesmo tempo que tinha lembranças difusas da vida real. Era algo que podia assustar, podia me deixar um tiquinho nervoso, mas seria uma grosseira simplificação concluir que vivi uma infância traumática e por isso a reprimia. Minha mãe achava que minha infância tinha sido triste. Era o que ela conseguia entender. Eu a considerava especialmente rica. Lembro-me de como sobrevoei a cidade certa vez. Olhava para todas as casas lá embaixo e era livre para escolher onde pousar e quais salas e quartos espiar. Observando através das janelas, podia ver como vivia uma ampla amostragem de pessoas. E não havia segredo de que eu não pudesse participar. Testemunhava tudo, desde desavenças domésticas até os mais bizarros desvios sexuais. Era como estudar macacos presos em uma jaula, e às vezes eu sentia vergonha da minha própria espécie. Certa vez vi um homem e uma mulher fazendo sexo em cima de um grande tapete de pelo, enquanto uma garota, ou duas ou três, assistiam a tudo sentadas no sofá. Pareceu antinatural. Outra vez, fiquei assistindo a um homem deitado numa grande cama de casal fazer travessuras com duas mulheres ao mesmo tempo. Aquilo não despertou a minha indignação moral, mas houve muitas outras coisas que vi que conseguiram me deixar abalado. Em uma ocasião, e incapaz de intervir, testemunhei uma briga selvagem por causa de dinheiro. Eu não estava bem certo, mas tudo me levava a crer que um homem foi abandonado morto dentro do apartamento depois que um outro fugiu. Essas são obviamente lembranças de fantasias, mas aprendi com essas fantasias. Era frequente estarem repletas de insights. Boa parte do material para as minhas histórias de detetive que depois criei foi reunida a partir dessas viagens mentais. Normalmente, uma história de detetive possui uma trama que pode ser condensada em uma única página. A perícia do autor está simplesmente em manter presente esse núcleo de informação factual. O detetive precisa investir tempo e astúcia para chegar à solução. É disso que os leitores gostam. Peça por peça, o investigador vai formando uma ideia melhor do que realmente aconteceu. Ele também precisa ser atraído a becos sem saída, mas à medida que o quadro vai ficando mais claro e mais completo, os leitores se sentem inteligentes, acreditam que eles mesmos ajudaram a resolver o caso. Também aprendi com sonhos. Um sonho podia ser como um livro aberto. Na época, eu tinha 2 ou 3 sonhos recorrentes, bem como algumas personagens que se manifestavam regularmente. Eu estava convencido de que não eram apenas reação reflexa a estímulos do mundo exterior. Longe disso, representavam algo novo, eram experiências genuínas com as quais eu aprendia e que fizeram de mim o homem que sou hoje. Mas de onde vinham os sonhos? Eu não conseguia decidir se todos os meus sonhos e viagens mentais vinham de antenas especialmente sensíveis, sintonizadas com as coisas que chegavam de fora, ou se eu possuía algum tipo de sonar da alma capaz de detectar os segredos de um poço sem fundo dentro de mim. Eu não sonhava mais com o homenzinho da bengala, mas não teria me importado se eu encontrasse em sonho.
dormindo. Teria sido preferível sonhar com ele a ter de aguentá-lo perambulando pelo apartamento. Também fiz viagens mentais mais espetaculares. Fui à Lua, por exemplo, muito antes de Armstrong e Aldrin. Lembro-me uma vez em que estava sentado na superfície da Lua, olhando para a Terra do alto. Todas as pessoas estavam lá em cima. Desde então, isso virou lugar comum. Mas anos antes de Armstrong dar aquele passo gigante para a humanidade, eu me vi na Lua descobrindo como eram tragicômicas todas as guerras e fronteiras nacionais. Tinha possivelmente 12 anos quando fiz essa viagem mental. Desde então, tenho um sentido aguçado para todas as trivialidades com as quais as pessoas preenchem a vida. Elogios e castigos, fama e honra pareciam ainda mais ridículos. Algumas das minhas viagens mentais me levaram ainda mais longe no espaço. Certa vez viajei numa máquina do tempo e voltei para a Terra na época em que nenhuma espécie de vida tinha surgido aqui ainda. Eu me movi sobre as superfícies das águas e o planeta era como um botão prestes a se abrir, pois eu sabia que logo a vida iria começar. E isso foi cerca de 5 bilhões de anos antes do primeiro governo de Gerhardsen. Ou então eu podia voar a esmo com asas mentais para diversos lugares na cidade, como para a galeria de um teatro onde eu me sentava lá no alto, logo abaixo do teto, e ficava olhando para todos os atores lá de cima. Certa ocasião, o homenzinho estava sentado em cima dos refletores, a apenas 1,5 metros de mim. Ele me deu uma olhadela furtiva, com cara de quem está cansado da vida, e disse com voz grossa: "Então você também está aqui, é? Será que nunca vou poder fazer nada sozinho?" Partindo dele, aquilo foi meio engraçado. Eu continuava tendo novas ideias. Às vezes elas bafejavam na minha nuca, palpitavam como borboletas no meu estômago, ou doíam como feridas abertas. Eu sangrava histórias e narrativas. Minha cabeça efervescia com novos conceitos. Era como se essa lava vermelha em febre emergisse de uma cratera dentro de mim. Aliviar a pressão dos meus pensamentos era uma necessidade constante. Eu precisava ir quase todo o tempo para algum lugar onde pudesse me sentar discretamente com papel e lápis e deixar escapar toda aquela pressão. Minhas excreções podiam consistir em longas conversas entre 2 ou mais vozes na minha cabeça, frequentemente sobre temas específicos de caráter ontológico, epistemológico ou estético. Uma voz podia dizer: "Está perfeitamente claro para mim que o ser humano possui uma alma eterna que só habita o corpo de carne e sangue por um breve período." A outra voz poderia responder: "Não, não. O homem é um animal como qualquer outro. O que você chama de alma está inextricavelmente ligado a um cérebro, e o cérebro é efêmero. Ou, como disse o Buda em seu leito de morte, tudo o que é complexo é transitório." Diálogos assim logo podiam preencher dúzias de folhas de papel A4, mas era sempre uma sensação agradável tirá-los da cabeça. E, no entanto, assim que os transferia para o papel, eu ficava novamente cheio de vozes, e já tinha de me aliviar mais uma vez. Os diálogos que eu punha para fora podiam também ser de natureza absolutamente cotidiana. Uma voz podia dizer: "Então aí está você. Não podia ao menos ter telefonado para avisar que ia se atrasar?" E a outra voz poderia responder: "Eu disse que a reunião podia levar muito tempo." E a primeira voz de novo: "Você não está querendo dizer que esteve sentado numa reunião esse tempo todo, está? Já é quase meio-dia." E assim começava uma briga. Eu nunca planejava com antecedência o que pressagiavam esses diálogos introdutórios. Na verdade, era para evitar pensar sobre isso que eu me sentava decidido e anotava a alteração inteira, para eliminá-la do meu sistema. O único meio de obter alívio de uma cabeça hiperativa era fixar por escrito seus impulsos. Ocasionalmente, eu banhava meu cérebro em álcool. E quando fazia isso, a bebida fluía de volta na forma de histórias. Era como se o líquido se evaporasse e destilasse como puro intelecto.
Embora o álcool tivesse um efeito muito estimulante na minha imaginação, também amortecia a sensação de ansiedade com relação a ela. Ele, ao mesmo tempo, injetava combustível no motor dentro de mim e me dava forças para aguentá-lo em funcionamento. Eu podia ter 1 bilhão de ideias na cabeça, mas, depois de alguns drinks, era homem o bastante para encurralar todas elas. Ao acordar pela manhã, nem sempre eu era capaz de me lembrar que estivera escrevendo ou anotando na noite anterior, ou no mínimo da última coisa que rabiscara no bloco depois de algumas garrafas de vinho. Então, podia ser excitante enfiar um roupão e entrar despreocupadamente na minha sala de trabalho só para dar uma olhada por cima da mesa. Não era inconcebível que algo de extraordinário estivesse me esperando lá. E caso encontrasse uma pilha de anotações da qual não me lembrava, era quase como receber um documento misterioso que chegara a mim via escrita automática. Talvez a força motivadora por trás da minha imaginação e das minhas bebedeiras periódicas fosse aquela coisa que eu estava sempre tentando esquecer, mas de que também não conseguia me lembrar. Por que eu gastava tanta energia esquecendo algo de que não era sequer capaz de me lembrar? Somente o campo e os encontros com garotas podiam proporcionar breves instantes de paz intelectual. Eu já era um místico natural, antes mesmo de entrar no colegial. Via o mundo como uma coisa irreal e encantada. Escrevi no meu diário. Já enxerguei através de quase tudo. A única coisa que não sou capaz de penetrar é o mundo em si. É vasto demais. É impenetrável demais. Com respeito a isso, já desisti há muito tempo. É a única coisa que impede a sensação de total entendimento. Eu era também romântico. Jamais pensaria em dizer a uma garota que a amava se não fosse verdade. Talvez fosse por isso que vivia convidando tantas. Eu me dei conta de que um dia eu poderia me tornar um amante fiel. No que me dizia respeito, teria sido capaz de passar o resto da vida em uma pequena cabana no bosque junto com a garota que realmente amasse. Só precisava encontrá-la. Quando estava caminhando, me convencia de que ela apareceria a qualquer momento. Talvez estivesse logo depois da primeira curva da trilha. Eu realmente achava isso possível. Não é exagero. Eu não tinha a menor dúvida da existência dela. Naquele dia de junho, saí de uma outra cabana de esqui e fui andando para Olivalseter. Não havia ninguém caminhando nas florestas em volta de Oslo naquela tarde quente de verão. Durante grande parte da jornada, eu não encontrara viva alma, o que aumentava as possibilidades de que ela viesse andando na minha direção. Se a floresta estivesse cheia de gente, teria sido mais difícil termos reparado um no outro, e certamente não teríamos parado para conversar. Entrei no café e comprei um waffle e uma xícara de chá de groselha preta, antes de sair para descansar no gramado. Em um barco um pouco afastado estava sentada uma garota de cachos escuros. Usava jeans e um blusão vermelho, e éramos as 2 únicas pessoas em Olivalseter. Ela também estava bebericando alguma coisa, mas depois de algum tempo levantou-se e veio tranquilamente em minha direção. Por um momento tive medo de que fosse uma das garotas que dormiram na minha casa. Muitas eram morenas, algumas com cabelo cacheado, e não era fácil me lembrar de todas elas. Mas a mulher agora diante de mim devia ter bem mais idade. Devia ter uns 8 ou 10 anos mais velha que elas. Uma garota da minha idade nunca teria tomado uma iniciativa tão desinibida. Ela sentou-se na grama e disse que o seu nome era Maria. Era sueca, a julgar pelo sotaque, e eu nunca tinha estado com uma garota sueca antes. Estava convencido de que Maria era a pessoa que eu estivera procurando durante os últimos meses. Tinha de ser ela. Não havia mais ninguém lá. Teria sido coincidência demais nos encontrarmos em Olivalseter em uma tarde quente de junho, a não ser que estivéssemos destinados um ao outro. Apenas alguns minutos depois de conversa, já estávamos nos falando com muita liberdade e desenvoltura. Nos sentíamos quase como velhos conhecidos.
Ela tinha 29 anos e acabara de se doutorar em História da Arte na Universidade de Oslo. Antes disso, estudara arte renascentista na Itália. Morava no campus da universidade, e essa era mais uma novidade auspiciosa. As garotas que eu conhecera antes sempre tinham de ir à minha casa porque moravam com famílias grandes. Maria nascera na Suécia, mas os pais viviam agora na Alemanha. Ela era realmente única, mas quanto mais eu a conhecia, mais achava que tínhamos muito em comum. Maria era encantadora, atraente e divertida, tudo ao mesmo tempo. E tinha alguma coisa no meu próprio talento para fazer associações rápidas e dar saltos imaginativos. Possuía uma imaginação refinada, cognitiva e, assim como eu, era uma cornucópia de pensamentos, atitudes e ideias. Era sensível e se ofendia com facilidade, mas também podia ser desrespeitosa e rude. Maria foi a primeira entre as garotas que conheci pela qual tive sentimentos genuínos e com a qual estava apto e disposto a me comunicar. Era como se fôssemos uma alma dividida. Eu era ânimos, ela era anima. Senti-me profundamente apaixonado pela primeira vez na vida. E não vivenciei o amor em si como algo superficial. Tinha conhecido muitas garotas, muitíssimas. Não foi por falta de experiência que fiquei tão completamente caído por Maria. Achei que tinha construído sólidas fundações sobre as quais assentar um relacionamento sério. Ainda quando estávamos sentados na grama de Ulevalseter, comecei a contar histórias para Maria. Foi como se ela pudesse ver nos meus olhos que eu estava repleto de histórias, como se soubesse quais eram inventadas e quais eram reais. Maria era capaz de entender a ironia e a meta-ironia, tão essenciais para a verdadeira comunicação. Contei uma pequena seleção das minhas melhores histórias, e Maria não se limitou a ouvi-las, mas comentou, fez perguntas e deu diversas sugestões inteligentes. Contudo, sempre concordava com os meus finais, e não por delicadeza, mas porque se dava conta de que ela mesma não seria capaz de chegar à conclusão melhor. Se eu tivesse dito alguma coisa boba ou inconsistente, ela teria sido a primeira a me interromper. Mas eu não disse nada bobo ou inconsistente. Tudo o que contei a Maria naquela tarde foi bem pensado, de cabo a rabo, e ela sabia disso. Maria era uma pessoa adulta. Começamos a descer a pé na direção do lago Sognsvann. A sensação era de que seria supérfluo sugerir que passássemos o resto da tarde ou da noite juntos. Estávamos efervescendo, borbulhando. Era como se nos banhássemos em espuma de champanhe. No entanto, mesmo naquele primeiro encontro, creio ter percebido que a afinidade de Maria comigo incluía a relutância em oferecer precipitadamente garantias de futuro. Pela primeira vez eu estava preparado para declarar a uma garota que ela poderia vir a ocupar papel de mulher na minha vida, mas não sabia dizer se Maria estava disposta a permitir que eu representasse papel tão importante na vida dela. Antes mesmo de terminarmos a descida até o lago, começou a chover. O ar ficou abafado. Procuramos abrigo no meio do mato, embaixo de alguns galhos que se projetavam não muito longe da trilha. Passei os braços em volta dela e ela me abraçou. Ela afrouxou meu cinto e tiramos os jeans um do outro. Foi só depois que começamos a nos acariciar que perguntei a ela se ela tomava pílula. Ela sorriu com o ar travesso e sacudiu a cabeça. Por que não? Perguntei. Ela riu. Você está olhando tudo de trás para diante, respondeu ela. Eu estava confuso. Era a primeira vez que estava com uma garota que eu não entendia. Ela disse, não estou tomando pílula porque ficaria muito contente em ter um bebê. Eu disse que ela era uma louca. Depois que ela teve o seu prazer, ejaculei nos arbustos de mirtilo. Maria riu mais uma vez. Era 10 anos mais velha que as outras garotas com quem eu tinha estado. Ela não deu grande importância ao fato de eu ter gozado nos arbustos só por ela não tomar pílula. Nem o homem metro. Ele apenas ficou em pé no meio da chuva,
com seu chapéu de feltro ensopado, fustigando os arbustos com a sua bengala delgada. Ficamos juntos por todos os dias nas semanas seguintes. Pela primeira vez eu conhecia uma pessoa que sentia ser minha igual. Já tive bons momentos com garotas antes, mas nunca fiquei aborrecido ao vê-las partir na manhã seguinte. Aprendi a abominar pieguices na hora do café da manhã. Porém, teria sentido falta de Maria se ela de repente tivesse decidido ir embora depois do café. Mas por sermos tão parecidos, achei que ela poderia sumir a qualquer momento. Também percebi que Maria tinha uma baixa tolerância para companhias muito diferentes dela própria. Eu ainda passava no teste. Depois de termos ficado juntos, eu vivia embriagado de novas ideias. Maria sabia disso. Pedia que eu contasse o que eu estava pensando, e eu narrava uma história, geralmente uma história totalmente nova que tinha inventado de improviso. Às vezes tinha a impressão de que ela só ia para a cama comigo porque sabia que esse era o modo mais seguro de ouvir uma narrativa fascinante. Eu não teria me incomodado com esse arranjo desde que tivesse sido explícito. Eu não fizera nada de reprovável com as garotas com quem estivera, e Maria não podia ser acusada de fazer nada de injusto comigo. Éramos iguais. Compartilhávamos o mesmo prazer erótico despudorado, tínhamos as mesmas tendências cínicas. Nós nos banqueteávamos um com o outro. A questão era apenas qual de nós se levantaria da mesa primeiro. Uma noite fomos à ópera e assistimos a Madame Butterfly. O fato de que Maria gostava de Puccini também me dava grande prazer. Anos haviam se passado, mas era como se as coisas tivessem completado o ciclo e lá estávamos nós de novo na ópera assistindo a Madame Butterfly. A única diferença era que desta vez ninguém tentou nos recusar um copo de vermute entre o primeiro e o segundo ato. A traição de Pinkerton foi tão desumana quanto antes. Ele partiu o coração da delicada garota de Nagasaki. Mas nem Puccini, nem seus libretistas poderiam ter adivinhado que apenas alguns anos depois, os americanos estariam de volta para esmagar Nagasaki inteira. Assistimos aquilo no auge da Guerra do Vietnã. E depois do espetáculo, fomos a um bar em Stortorget. E conversamos sobre os milhares de Pinkertons em Saigon. E o número ainda maior de Butterflies.